Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente pode encontrar uma reta que é ortogonal a outras duas retas já dadas. Então, a ideia seria o seguinte, eu tenho aqui uma reta R1, uma reta R2, e eu quero encontrar uma reta R aí que seja ortogonal a essas duas retas. Para simplificar a ideia, eu coloquei R1 e R2 no mesmo plano, tá? E elas aqui têm este ponto de intersecção, mas não precisa acontecer, tá? Elas pensem essas retas como sendo retas no espaço e elas não precisam ter um ponto de intersecção. A única coisa que precisa é que essas duas retas aí, elas não podem ser paralelas, que aí sim a gente consegue encontrar uma reta ortogonal às duas simultaneamente. Então a ideia é o seguinte, nós queremos encontrar uma reta R que seja ortogonal à reta R1 e também essa reta R tem que ser ortogonal à reta R2. Bom, aqui no desenho, a gente pode tentar esboçar aqui uma reta que seja ortogonal às duas ao mesmo tempo, tá? Mas qual que seria a ideia, né? Qualquer reta que seja, nesse caso aqui, ortogonal a esse plano que passa por essa, que essas duas retas pertencem, ela seria também ortogonal a R1 e R2. Então vamos supor que seja uma reta assim, ó, aqui. Assim, aí vamos supor que ela fure aqui este plano, né? Se a gente vai furar, eu vou colocar assim, pontilhado, como se estivesse passando por trás ali do plano, a gente não está enxergando. E seguiria aqui, né? Aqui ela iria aparecer de novo pra gente. Deixa eu colocar assim. Mais ou menos isso aqui. Então essa reta aí que eu acabei de desenhar, vou chamar de reta R. No caso aqui ela forma um ângulo de 90 graus com esse plano que eu desenhei, né? E ela também seria ortogonal, portanto, a R1 e a R2. Formaria um ângulo 90 graus com R1 e a R2, certo? E agora vem a pergunta, como é que a gente poderia determinar essa reta? Encontrar uma equação para essa reta. O que a gente viu até agora é que para determinar a equação de uma reta, a gente precisa de um ponto, né, por onde essa reta passa. E além disso, a gente precisa de um vetor diretor, né? Bom, o ponto, isso aí a gente tem que, no caso o problema, a situação, ela tem que dar para a gente onde que estaria este ponto aí por onde essa reta passaria. Agora, o vetor diretor, esse aí a gente consegue encontrar por meio da reta R1 e da reta R2 que já foram dados. Vamos pensar o seguinte, como eu quero que essa reta R seja ortogonal a essas duas, o que eu sei de R1 e R2, que são dadas, né? Eu tenho um ponto de cada uma delas e tenho o vetor diretor delas, né? Então, por exemplo, para fins de simplificação, eu vou fazer assim. Vamos supor que este aqui seja o vetor diretor da reta R1 e este aqui seja o vetor diretor da reta R2. Eu vou chamar assim, ó. Esse aqui eu vou chamar de V1, vetor diretor da reta R1, e esse aqui o V2, vetor diretor da reta R2. Se eu quero encontrar uma reta que é ortogonal a essas duas, então, obrigatoriamente, o vetor diretor dessa reta que eu estou procurando, ele tem que ser ortogonal a V1 e a V2 também, não é mesmo? Então, quer dizer, o vetor diretor dessa reta R, podem ver que se eu pegar ele aqui, por exemplo, assim, vou chamar de V, esse vetor diretor ele acaba sendo ortogonal ao vetor V1 e ortogonal ao vetor V2, não é mesmo? A gente quer encontrar este vetor V, a gente não sabe quem que ele é, mas a partir desses dois vetores, V1 e V2, a gente consegue encontrar ele, né? E a gente já viu uma operação que te dá um vetor ortogonal a esses dois vetores que estão sendo operados. E essa operação é o que a gente chama de produto vetorial, não é mesmo? Se a gente fizer o produto vetorial de V1 com V2, né, aqui estaria o ângulo, né? Lembrem a regra da mão direita, né? Está indo de V1 para V2. O produto vetorial entre esses dois vetores aqui, de V1 e V2, seria um vetor assim. Mais ou menos assim. Este vetor aqui é o produto vetorial de V1 com V2. A característica do produto vetorial, lembrando, é que ele é ortogonal a V1 e V2 simultaneamente. E aí, consequentemente, esse vetor aqui ele seria um vetor diretor para essa reta que a gente está procurando, certo? Então, a reta R, vamos escrever assim, é o vetor diretor
diretor dr é ortogonal a V1 e V2 simultaneamente. Assim, né, um vetor diretor que a gente poderia escolher para essa reta seria pegar exatamente, vou escrever assim, um vetor diretor que a gente poderia pegar para essa reta seria exatamente o produto vetorial de V1 com V2. E aqui, então, a gente acabou de encontrar uma forma de determinar a equação para essa reta R, que é ortogonal R1 e R2, né? Falta ainda um ponto, é claro, a gente precisa de mais um ponto por onde essa reta R passa, mas tendo o vetor diretor, a gente já tem pelo menos a sua direção, tá? Bom, uma pergunta que vocês poderiam fazer é o seguinte, tá, eu não poderia pegar V2 vetorial V1? Olha, nesse caso aqui, que a gente está pensando na regra da mão direita, né? Se tu fizer produto vetorial de V2 com V1, pela regra da mão direita, o vetor diretor sairia para baixo, assim. Né? Faz diferença? A reta R seria uma reta diferente se tivesse este vetor diretor? Não, né? Porque o vetor diretor, como o próprio nome diz, ele simplesmente te dá a direção. Né? Te dá a direção da reta. Reta não tem sentido, tem simplesmente direção. Então, esse daqui poderia fazer também. Então, tanto faz a ordem que tu pegue esses dois vetores. Fazer V1 vetorial V2 ou V2 vetorial V1, né? O sentido muda, mas para fins assim, de construção da reta, não muda nada. Certo? Muito bem, então essa aqui seria a ideia de como a gente pode encontrar uma reta ortogonal a duas retas. Vamos fazer um exemplo envolvendo isso. Este exemplo aí diz o seguinte, determinar as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A. Olha só, foi dado para a gente qual que é o ponto por onde essa reta passa. E essa reta aí é ortogonal a essas duas retas, a essa reta R1 e a essa reta R2. Vamos resolver algebricamente primeiro isso e depois eu mostro para vocês no GeoGebra como é que fica. Tá? Muito bem, em relação à reta R1, o que a gente sabe é que essa reta R1 aqui passa pelo ponto 0, 0 e 1, e o vetor diretor dela, tá aqui, eu vou fazer de vermelho, esse vetor diretor aqui, né, vou colocar assim, V1, vetor diretor da reta R1, ele é 2, 13 menos 4. Assim. A reta R2, aqui está as equações paramétricas dela, né, a reta R2, o vetor diretor dela apareceria aqui, ó, seria 0 vezes t, aqui tem 1 vezes t e menos 1 vezes t. Né? Então, o vetor diretor da reta R2, ele é 0 para x, 1 para y e menos 1 para z. Muito bem, eu quero encontrar a reta ortogonal a essas duas retas. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma jogada, fazer o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, eu vou fazer direto o produto vetorial de V1 com o vetor V2. Assim. E aí, lembrando, operação de produto vetorial, né? Produto vetorial sai um vetor, então vai ficar IJK. Segunda linha vem o vetor V1, 2, 13 menos 4. 2, 3 menos 4. E a terceira linha vem 0, 1 e menos 1. Bom, fazendo aí esse determinante, a gente vai encontrar um vetor. Não vou fazer o determinante, eu vou colocar a resposta final, tá? O vetor que vocês vão encontrar é 1, 2 e 2. Então, este vetor aqui que a gente acabou de encontrar, ele é um vetor ortogonal a V1 e a V2, e, portanto, ele seria um vetor diretor da reta ortogonal a R1 e a R2. Certo? Muito bem, a gente tem, para determinar agora essa reta, a gente tem o ponto por onde essa reta passa e tem o seu vetor diretor. Então, portanto, essa reta R que a gente está procurando, se a gente escrever aí, ele pede as equações paramétricas, né? Então, as equações paramétricas dessa reta poderia ser assim, x, y e z. Vou colocar o ponto é 3, 4 e menos 1, está aqui, 3, 4 e menos 1. E agora vamos colocar o vetor diretor, então vai ficar 1 vezes t, né? Eu vou tirar esse 1, que em geral a gente não escreve, 2 vezes t e 2 vezes t. Pronto. Acabamos de encontrar uma reta que é ortogonal a R1 e a R2 simultaneamente. Bom, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, antes de mostrar para vocês no GeoGebra isso,
é o seguinte, quando eu disse para vocês que a gente vai determinar uma reta ortogonal a outras duas retas, está aqui uma condição, ó. Elas não podem ser paralelas, né? Por que não podem ser paralelas? Porque se elas forem paralelas, bom, existem daí infinitas retas que são ortogonais às duas, né? Pensa, elas são paralelas, pensa como sendo uma reta só, né? Então vai ter infinitas retas ortogonais, então a gente não consegue determinar, né? Então, para definir assim dessa forma, a gente vai precisar de retas que não são paralelas, né? Até porque se a gente for calcular o produto vetorial de retas paralelas, ele vai acabar dando zero, né? Muito bem. Aqui essas duas retas, elas são paralelas? Como é que a gente pode verificar isso? R1 e R2. Olha, uma forma de verificar isso é olhar para os vetores diretores delas, né? O vetor diretor da R1 é essa, o vetor diretor dessa daqui, da R2 é este aqui. Com o vetor diretor a gente consegue ver se as duas retas são paralelas. Se elas fossem paralelas, os vetores diretores também deveriam ser paralelos, não é mesmo? E para ser paralelos a gente tem que ter, no caso eles seriam múltiplos um do outro, e a gente já viu que as suas coordenadas elas têm que ser proporcionais, e nesse caso isso não acontece, né? Pode ver que V1 não é múltiplo de V2, não tem como multiplicar o V2 por um número e obter o V1, né? Até porque aqui apareceu um zero, né? Se a gente fosse fazer a proporção, ficaria 0 dividido por 2, 1 dividido por 3, menos 1 dividido por menos 4, dando números diferentes. Tá? Então elas não são paralelas, é por isso que a gente consegue encontrar uma reta ortogonal às duas. Vamos colocar isso aqui no GeoGebra para dar uma olhada como é que fica. Deixa eu puxar aqui o GeoGebra. Então, olha só. Vamos colocar as duas retas primeiro, a reta R1 e a reta R2. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. A reta R1, o vetor diretor dela, o vetor diretor dessa reta R1 é o 2, 13 e o menos 4. 2, 13 e menos 4. Deixa eu colocar o vetor, está aqui ele. Para seguir ali a mesma cor que a gente estava usando, eu vou colocar vermelho. Ó. Esse aqui é o vetor diretor da reta R1. E essa reta R1 ela passa pelo ponto 001. 001. Ela passa por este ponto que está aqui. E ela tem a direção deste vetor aqui em vermelho, né? Este vetor em vermelho, deixa eu fazer ele de vermelho também. Então aqui estaria a reta. Ó. Esta aqui seria a reta R1. Tá aí, ó. Vamos colocar outra reta. A reta R2, o vetor diretor dela, a gente viu que é 0, 1 e menos 1. Então, 0, 1 e menos 1. Então, o vetor diretor dela seria daqui até este ponto. Assim, tá ali ele. Eu vou colocar ele de azul, tá? Deixa eu tirar um pouco essa malha aqui, que tá me atrapalhando. Vou colocar ele de azul para seguir ali com a cor que a gente usou. E essa reta R2 passa pelo ponto 5, 0 e 1, né? 5, 0 e 1. 5, 0 e 1. Tá aqui. Então, ela seria assim. Tem a direção deste vetor e passa por esse ponto. Tá aqui a reta. Deixa eu fazer esse vetor aqui. Quero fazer este vetor aqui de azul também. Assim. Muito bem. Aí está, ó. Então, tem aqui a reta R1 e aqui está a reta R2. Pode ver que elas nem são concorrentes, né? Elas, no caso, não têm um ponto de intersecção, não tem um plano que passa pelas duas simultaneamente, tá? Muito bem. Agora o que a gente fez foi encontrar, então, uma reta ortogonal a essas duas, né? Observem que a gente fez, então, um produto vetorial e a gente obteve este vetor aqui. 1, 2 e 2. Vamos colocar ele aqui para ver como é que ele fica. 1, 2 e 2. 1, 2 e 2. Está ali o ponto. Ó. Estaria aqui o vetor. Ó. Assim. Então, olha o que aconteceu. Esse vetor ali, 1, 2 e 2, ele é exatamente ortogonal a V1 e a V2, né? Porque ele era o produto... Opa, ele é o produto vetorial, né? Pode ver aqui, ó, se eu pegar assim. Está ali, ó, ângulo de 90 graus. E se eu pegar aqui também... Aqui, aqui e aqui. Fechou um ângulo também de 90 graus. Certo? Muito bem, a reta agora que a gente estava procurando, ela passa pelo ponto, foi dado para a gente, passa pelo ponto 3, 4 e menos 1 e tem a mesma direção deste vetor 1, 2 e 2. Vamos colocar o ponto 3, 4 e menos 1. Está lá ele, ó. Está aqui ele. Deixa eu virar aqui ele. E a direção dessa reta é a direção deste vetor que está aqui. Opa, não consegui pegar.
Deixa eu fazer assim, aqui, aqui, agora sim. Aqui está então a reta. Essa aqui está em cinza aí, tá? Essa aqui é a reta R que nós estávamos procurando. E pode ver que, olhando assim, a gente não consegue ver o ângulo que ela forma com R1 e R2, porque elas nem estão no mesmo plano, né? Mas os vetores e os diretores delas são ortogonais, né? 2 a 2 ortogonais. Se a gente olhar assim, por exemplo, ó, mais ou menos assim, a gente não consegue enxergar que o ângulo entre as duas aqui seria de 90 graus, né? Se a gente posicionasse no mesmo plano. A mesma coisa acontece para cá, ó. Assim, também. Consigo imaginar que aqui seria um ângulo de 90 graus. Tá? Então, todo esse desenho aqui, que agora está bem confuso, porque tem muita coisa nele, né? Todo esse desenho aqui seria a interpretação geométrica do que a gente fez ali algebricamente para encontrar essa reta, que é a ortogonal R1 e R2. Vou copiar aqui esse desenho, não sei se vai ser útil, né? Vou copiar aqui e vou deixar ele aqui no cantinho. Tá? Só para mostrar que eu tinha feito aqui no GeoGebra também para vocês. Certo? Muito bem. Então essa aqui é a ideia de como a gente encontra reta ortogonal a duas retas.